Santo Deus, misericordioso Pai, é verdade mesmo. Tua igreja vitoriosa, Senhor, em paz repousará, como nosso irmão disse no início. Por aqui é só um treino agora, Senhor. Logo mais viveremos para sempre. Te peço que o Senhor nos abençoe nessa noite de forma poderosa, nesses poucos minutos que estamos juntos, mas que, como o Senhor disse na sua palavra, Senhor, lá no livro de Mateus, que quando 2 ou 3 concordassem nessa terra, tu mesmo concordarias no céu. Nos abençoe aqui, Senhor, em nossos pedidos e agradecimentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo direitinho, pela graça e pelo poder de Jesus? Eu louvo o nome de Deus. Esse não está funcionando, mas eu estou falando por esse daqui para a gente dar continuidade. Pode colocar, meu bem, o material de hoje, já pode pôr. Espero que vocês tenham dormido direitinho. Espero que tenham aumentado a responsabilidade diante de Deus da seguinte maneira. Quando a gente ora e busca o Senhor Deus aumenta em nosso coração e em nossa vida todas as coisas relacionadas a Ele. As coisas relacionadas à vida dele é aumentada em nosso coração. Todos vocês receberam esse papel, que gentilmente Érica conseguiu para nós. Obrigada, irmão. Você não recebeu, querida? Mas você vai ter que receber. Érica, me consegue, amiga. Olha ali, ó. Muito bom. Gente, eu queria muito que vocês tivessem isso na mão. Peguem aí, por favor, esse material para vocês. Todo mundo com o material na mão, porque hoje nós vamos entender. Quero dar um abraço para o pessoal de casa, nossos queridos que estão assistindo e agradecendo. E eu estou muito feliz pelo grupo grande de gente que estuda, que busca a Deus. Queridos, vocês também têm? Meus amigos, vocês têm esse material? Pega na mão de vocês aí agora. Você tem também? Tem? Você tem que ter, isso é para você. Olha ali, ó. Olha ali. Acho que é para vocês também. Você também tem? Júlia e Evelyn, vocês têm? Vai lá, pega aí, para que vocês possam observar juntas e ter esse material. Alguém mais está precisando? Nós temos suficiente para todo mundo, tá bom? Todo mundo pode ter e poder levar para casa e ter esse material aqui que vai nos ajudar bastante. Muito bem. Esse já está funcionando, meu bem? Já? Então vamos lá, vamos colocar agora. O que vocês têm na mão é isso daqui. Olha para cá um pouquinho. E eu vou mostrar uma coisa para vocês agora. Vocês se lembram que nós estudamos ontem Apocalipse 12? Estão lembrados? Lembram? Ok. Daqui para cá, olha bem, aqui está o marco do nascimento e morte de Jesus. Ache isso no seu papel. Tenta achar isso aí agora. Acharam? Para trás, daqui para trás, é a igreja de Deus que nasceu aqui com Adão. Aqui, ó. A igreja de Deus não nasceu nessa época? Sim ou não? Aqui é a igreja com dores de parto, querendo que Jesus nascesse logo. Entenderam? Sim ou não? Estou gostando da cabeça de vocês. Então, do ano, aqui, ó, 1, até essa data aqui, a igreja estava querendo que Jesus nascesse. Lembra disso? Quando Jesus nasceu, o que foi que o inimigo fez? Tentou matar, não foi? Mandou uma quantidade de gente atrás de Jesus para tentar matá-lo. Conseguiu matá-lo? Não. Matou Jesus, mas Jesus ressuscita. Não foi isso? E aí, olha o que acontece. Após isso, olhem para cá no papel de vocês. Esta época aqui, ó, do ano 31 até o ano 100, até essa época aqui, é a época que, já que o diabo não conseguiu acabar com Jesus, e Jesus foi arrebatado para Deus. Lembra disso? Que no Apocalipse 12 dizia isso. Ele foi atrás de quem? Da igreja. Como é que é o nome da igreja? A igreja, nessa época, ela chamava-se católica, apostólica, cristã. Tá bom? Por que católica? Porque era universal. Apostólica, porque era da época dos... Tá. E cristã, porque quem mandava nela era Cristo. E aí a igreja... Quando se viu perseguida, teve que fugir. Que época foi da perseguição? Olha aqui, ó. Claro que eles foram perseguidos desde Jesus, mas do ano 313 em diante, eles foram altamente perseguidos, mas muito perseguidos. E um pouquinho só de gente, bem pouca,
gente, foi que foram para as montanhas. E lá eles viveram durante 1260 anos. Achem essa época e esse tempo aí no papel de vocês. De que ano a que ano dá 1260 anos? Dá uma olhadinha. Olha lá, achem aí. Mais um pouquinho, está quase chegando lá. Aqui, qual é a data que dá? De quando? Isso, ó, de 538, achem aqui, ó. Até 1798, acharam essa data no papel de vocês? São os 1260 anos. Por que não é daqui de 313? Porque é de 538. Abre bem o ouvido aqui agora para vocês entenderem. No ano 313, o povo sofreu demais. Constantino entra no poder nessa época, em 313, e a igreja tem um tempinho assim de, puxa vida, de alívio, né? Porque Constantino está no poder e manda dizer, não matem mais cristãos. Só que o que aconteceu foi o seguinte, dentro da igreja entrou tudo que é heresia, tudo que não prestava entra na igreja, nessa ocasião. E ao entrar as heresias, o povo que continuou servindo a Deus, eles continuaram morando nas montanhas. E o povo do Senhor, o povo que era de Deus, dos católicos, apostólicos, cristãos, começaram a afundar na fé, porque deixaram entrar dentro da igreja coisas que Deus não permitia. E esta igreja aceitou unir-se com o Estado em 538. Por isso que daqui eles deixaram de ser católicos, apostólicos, cristãos, para passar católicos, apostólicos, romanos. Por que agora eles são romanos e não cristãos? Romanos que manda, Guilherme, parabéns. Porque agora são os romanos que mandam. Vocês entenderam isso? Por isso a Igreja Católica mandou na religião do mundo. Tá? E eles ficaram sem poder nenhum, desde o ano em que eles se uniram ao Estado, até o ano em que acabou essa época da Igreja Católica mandar. O que aconteceu em 1798 que acabou o poderio da Igreja Católica? O Papa foi preso nesse ano. Mas foi que acontecimento que prendeu o Papa? Napoleão, perfeito. A situação da Revolução Francesa. Tá certo? Isso aqui tudo é histórico. Agora presta atenção. A igreja de Deus nessa época, aqui surgiram muitas igrejas a partir de 1517, os protestantes, ali estavam os luteranos, estava a igreja batista, um monte de igreja surgiu nessa época. Como é que a gente sabe que nenhuma dessas igrejas é a igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor estava escondida por 1260 anos. Lembra? Ela estava escondida. E aí, como foi muito perseguido o povo daqui, eles foram para que lugar do mundo? Estados Unidos. A terra ajudou a mulher. Lembram disso? E a igreja, então, teve liberdade de agir. E é lá nos Estados Unidos que a nossa igreja, com liberdade de agir, ressurge. Combinado, gente? Ressurge. Nós ressurgimos. Nós não nascemos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não tem um início nesse fim. Ela começou aonde? Lá com Adão, lá no Éden. Combinado? Esse papel vai ficar com vocês, porque a gente vai usar até o final. Abra sua Bíblia rapidinho em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3. Vamos juntos? Colossenses 3. Vejam para mim, por favor. Hoje nós estamos de novo naquele negócio muito legal. Aqui. Mas não tem nem luz vermelha nem verde hoje. Não tem nada. Deixa eu ver aqui. Ela está falando para mim, não quero você hoje. Vai lá, Colossenses 3. Vamos juntos? Vamos lá. Colossenses 3. Peguem aí Colossenses 3. Todo mundo que tem Bíblia, peguem juntos para que vocês possam ver. Pegaram? Deixa todo mundo achar Colossenses 3. Vinícius, cadê sua Bíblia, Vinícius? Pega a sua. Vamos lá. Vamos trabalhar juntos. Colossenses 3. Vamos lá. Pronto, agora foi. Colossenses capítulo 3. Vai ajudar a gente a fazer esse momento um momento muito bom. Vamos lá. Todo mundo junto? Vamos ler agora. Verso 1 em diante diz assim. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está sentado à destra de Deus. Peraí, como é que é? Qual é a orientação de Deus para nós? O que é que vocês acabaram de ler? Se nós somos gente de lá, temos que buscar as coisas de onde? Do alto. Continua, vamos ver. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes e vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Leia o 5 agora, todo mundo lendo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha para cá, olha para cá. O que vocês acabaram de entender? O Senhor Deus é muito claro. Ele diz que tem obras das trevas e obras das luzes. Obras de cima e obras de baixo. E ele diz para nós pensarmos nelas e fazer morrer nossa natureza ruim. Como é que se faz morrer nossa natureza ruim? Eu preciso explicar uma coisa muito séria para vocês poderem entender por que algumas pessoas nos chamam de seita. Quantos de vocês já ouviram dizer que a Igreja Adventista é uma seita? Todo mundo. Alguém sabe dizer por que o pessoal chama a gente de seita? Cada um dá um motivo, né? E se eu disser para vocês que os motivos que eles dão são desculpas, vocês acreditariam? E algumas pessoas são por ignorância. Porque ouviram alguém dizer e repetem, tá certo? Alguns termos a gente nem sabe por que o pessoal diz. Vocês sabem o que significa perfeccionista? Vocês têm certeza que vocês sabem? Quando alguém fala, fulano é perfeccionista, você sabe mesmo o que isso quer dizer? Quantas pessoas sabem isso que essa moça falou? Sejam bem honestos, não precisa responder não. Sabe por quê? Até mais ou menos 8 anos atrás, nem os nossos líderes sabiam direito o que era perfeccionismo. As pessoas, elas repetem o que ouvem falar de outra pessoa, sem nem pensar o que está sendo falado. Hoje em dia o pessoal fala, não, adventista é seita. Eles não sabem nem o que é seita. Eles só estão repetindo o que alguém disse. E por terem ouvido isso, acabam se sentindo o quê? Não quero chegar perto desse negócio que deve ser ruim. Eu nem sei o que é, mas deve ser ruim ser seita. Seita é ruim. Você não sabe nem o que é seita. Por favor, observe isso daqui hoje. Como reconhecer a verdadeira igreja de Deus na terra? Nós somos uma seita. Você precisa ver isso aqui agora. Preste atenção nisso aqui. Quando você vê esse símbolo, o que você pensa? Muita gente, ao ver esse símbolo, diz o quê? É seita. Você pensa o quê quando você vê esse símbolo? Este é o símbolo da igreja de Deus na terra. Este é o símbolo da igreja do Senhor na terra. Ela mostra a Bíblia, no meio dela a cruz, mostra a chama, a tremenda chama das 3 mensagens angélicas de subida e a chama do Espírito Santo, como se fosse pegando fogo. Vocês entenderam isso aqui? Sim ou não? Do Espírito Santo sobre nós. A significação é muito clara. Agora presta atenção nessa parte aqui. Olha lá. Quais são as principais religiões do mundo? Eu preciso que você entenda por que você não é de outra religião. Você não pode ser dessa religião só porque seus pais são desta religião. Você não pode vir para uma casa de culto só porque você gosta do jeito que alguém canta, porque você gosta do pastor, porque você acha legal. Estes não são motivos pelos quais você tem que ficar aqui. Por que você não é... Olha ali, ó, as religiões. O cristianismo é aquela cruzinha, né? Mas e a próxima religião é o quê? Budismo. Por que você não é budista? Seguinte, por que você não é islâmico? Aí você fala, porque eu não nasci nessa religião? Não, você não pode ter este motivo. Por que você não é, olha, qual é a próxima religião lá? Diz lá para mim. É hinduísmo, judaísmo, brahmanismo, taoísmo, jainismo, ateísmo, agnosticismo, shintoísmo, xeondotoísmo e confucionismo e paganismo. Por que você não é dessas religiões? Você é adventista. Qual é o seu motivo? Presta atenção aqui. Vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou dizer para vocês aqui o que nós somos e o que nós não somos.
Nós somos teístas. A primeira característica da igreja adventista. Nós somos o quê? O que significa teísmo? Leia aí, ó. Acreditamos em um Deus o quê? Gente, vamos falar todo mundo junto. O que é ser teísta? Nós, adventistas, acreditamos que nosso Deus é um Deus que faz o quê com a gente? Gente, do jeito que uma mãe e um pai se envolvem com o filho, é como Deus se envolve com você. Entendeu? Deus se envolve conosco, Ele gostaria de comer conosco, Ele está se preparando para isso. Nós cremos assim. Nós não cremos que Deus está lá no céu e deixa aqui que as coisas rolam. Não. Nós somos teístas. Quem mais que olha lá? Nós não somos ateus. O que é um ateu? Ateísmo é a doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus. O Senhor Deus diz na igreja adventista que todo aquele que professa essa fé tem que ter certeza que ele existe e que se torna galardoador de quem o busca. Ele dá bênçãos para quem o busca. Você, para chegar perto de Deus, tem que acreditar que Ele vai te dar o que você pediu. Não é legal, Júlia? É bom, não é? Você tem que acreditar, acredite, boneca, que Deus vai te dar o que você está pedindo. Essa é uma realidade. Entendeu isso, irmão? Deus, Ele quer que a gente chegue com confiança no trono da graça. Nós não somos ateus. O que mais? Olha isso aqui agora. Dá uma olhada. Eu preciso que vocês olhem isso. Quem se define ateu neste mundo? Algum desses rostos vocês conhecem? Eu preciso falar uma coisa com muito cuidado com vocês agora. Gente, presta atenção aqui, ó. Presta atenção nessa parte. Olha que importante. Por que eu coloquei estes rostos? Quando você ouve uma pessoa que não crê igual você, ela consegue, presta atenção, te passar informações do que ela pensa e do que ela sente, sim ou não? Chegou lá na escola de profetas um homem, ó Tiago, e falou assim para nós. Irmã Maísa, eu queria muito dar aula aqui. Eu falei, mas você crê diferente da gente. Não, mas eu queria morar com vocês. Falei, mas você crê diferente de nós. Você não pensa igual a nós, mas eu vou pregar tudo o que vocês pregam. Eu garanto para você. Eu sei tudo que vocês sabem, eu concordo e eu vou fazer. Mas eu falei, mas por que você não é adventista que nem a gente? Ele falou assim, porque eu não quero. Falei, então você não pode dar aula aqui, não é só porque você não é adventista. Porque o que você crê, você vai passar para os meus meninos. Ele falou, não, você vai passar sim. Sabe por quê? Porque a gente não consegue esconder o que a gente crê. Mas cedo ou mais tarde a gente fala ou não fala? Estas pessoas, quando elas falam, o que elas expõem? Quando a gente, o que elas pensam? Quando a gente os ouve, quando a gente segue essa gente, quando a gente vai atrás, elas passam o que para nós? O que elas creem. O que elas sentem. Elas não conseguem esconder. Olha isso aqui agora. Não somos agnósticos. O que é agnosticismo? Agnosticismo é a crença filosófica de que a existência de um Deus ou de um ser supremo é impossível de ser conhecida ou provada. Eles dizem, quer saber? O ateu tem certeza que Deus não existe, mas o agnóstico, eu não tenho certeza que Deus existe ou não. Entenderam isso? Então, já que eu não posso provar, eu não vou nem brigar por isso. Olha a diferença entre o ateu e o agnóstico. Entendam aí. O ateu diz, eu não acredito. O agnóstico diz o quê? Eu nem sei. Fica em cima do muro. Nós não somos agnósticos. Entenderam isso? Compreenderam ou não? Avante, olha isso aqui agora. Quem era um agnóstico muito poderoso na Terra? Alguém de vocês já ouviu falar dele? Um grande físico. Um homem muito inteligente. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês que estudam nas escolas saberem, e isso aqui é importante demais. Queridos, isso aqui é importante demais o que eu vou falar para vocês. Quando na faculdade vinham informações nascidas da cabeça de quem não pensa igual a mim, o que eu fazia? Opa, eu abria meu olho. Eu não posso deixar entrar da minha cabeça alguma coisa que não é da mesma fonte. Vocês acham que a fonte de Deus é a mesma fonte de quem não acredita em Deus? Respondam, sejam honestos. Quantas fontes existem no mundo? Não existe 3, não, só 2. Ou se não é do bem, é do... Acredite, não tenha dúvida. Nós precisamos parar, como filhos de Deus, de pensar que existe um meio termo por aí. Não existe um meio termo. Pensar nas coisas que são de cima. E não nas que são de baixo. E acabou. É isso que Deus ensina. Vocês entenderam ou não? Agora veja isso daqui. Olha isso aqui, outra coisa. Olha outro agnóstico.
Quem é este? Olha ele. Gente, eu li algumas coisas sobre esse homem, eu o respeitei muito por sua cabeça, uma cabeça fabulosa, né? É ou não é a gente? Diz que alguém chegou para ele um dia e disse assim, penteia esse cabelo. Ele falou assim, quem me conhece já sabe que eu não gosto de pentear o cabelo. Falou, mas e quem não te conhece? Quem não me conhece nem vai perceber. Tá bom assim também. Eu não vou pentear o cabelo. Então, veja, ele era um agnóstico. Olha isso aqui agora. Olha lá. Eu creio no Deus que fez o homem e não no Deus que os homens fizeram. Deixa eu comentar uma coisa importante para vocês sobre essa frase dele. Eu cheguei para dar estudo bíblico na Holanda, isso há uns 6 anos atrás. E a pessoa que eu estava dando estudo bíblico, na casa da pessoa, falava tudo em português. E o marido dela chegou e ficou sentado ouvindo. Sara do céu, quando o homem ficou ouvindo, eu falei, poxa, eu não vou entender bem falar a língua dele. Mas ele ouviu tudo. No final ele disse assim, como vocês podem amar esse Deus que fez tanta coisa horrível na Idade Média? Eu falei, como assim? Ele falou, eu tenho certeza que ele fez coisas terríveis na Idade Média. Ele acabou com a nossa Europa. Ele judiou de pessoas. Ele tinha uma ideia errada de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Tinha ideia errada de Deus. Este homem, Albert Einstein, tinha uma ideia errada de Deus. Alguém passou para ele uma ideia errada. Alguns de nós, seres humanos na Terra, podemos estar com ideias erradas sobre Deus. Algumas pessoas pensam a religião diferente de nós. Olha lá, nós não somos animistas. O que é o animista? É a crença que os espíritos ou almas habitam todos os seres da natureza, como pessoas, animais, plantas, objetos inanimados e fenômenos naturais. Quer que eu mostre para vocês o que é animismo? O que é animismo, gente? Agora, eu preciso mostrar uma coisa. Nós admiramos algumas pessoas e gostamos delas. Mas olha, esta religião vem de cima ou vem de baixo? Você tem que pensar nisso. Agora, presta atenção que eu vou mostrar para vocês agora. Há artistas que praticam religiões de matriz africana como Candomblé e Umbanda, incluem Anitta, Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury, Bruno Gagliasso, Alcione, Preta Gil, entre muitos outros. Por que eu tenho que mostrar essas coisas para o nosso povo? Por que é necessário mostrar? Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Cuidado com o que entra na sua cabeça. Olha isso aqui. Não adianta dizer que é só um comentário. Não é só um comentário. Olha isso aqui, gente. Eles são dessas religiões animistas. É verdade mesmo. Olha isso, gente. Prestem atenção. Vocês precisam saber. Para quê? Para evitar. Aliás, eu não sei nem se eu deveria usar a palavra evitar, dizer cortar de vez. Regina Casé, olha aqui mais, gente. Olha só. E quando eu li na internet, falei internet mente. Aí eu fui atrás. É verdade. No site deles, eles mesmos mostrando. Está lá, eu busquei isso lá. O que é panteísta? Nós não somos panteístas. O que é um panteísta? É a crença de que Deus é tudo, que o universo e a natureza é tudo. E que existe, que Deus e a natureza é tudo mesmo. Quem que era um panteísta? Deus é a natureza? Vocês acham que Deus é a natureza? Não, Deus fez a natureza. Ele é o criador da natureza. Agora, olha um panteísta que nós tivemos na nossa religião. Quem é este? Ele mudou no final da vida. Ele enveredou por essa posição panteísta, sofreu muito, trouxe muita miséria para a igreja adventista e, no entanto, pela graça e poder de Deus, saiu disso, né? Agora, olha isso aqui agora. Adventistas são cristãos. Somos cristãos ou não? Mas no que nós diferimos das outras religiões cristãs? Eu sei que esse quadro aqui está muito pequenininho, então eu pedi para fazer ele bem grandão. Eu vou mandar para a Érica, não sei se você aceita, Érica, vou mandar para a Grace, para a Érica. Vocês distribuam isso para o pessoal que eu vou mostrar agora. Olha lá. As ramificações do cristianismo para você entender de onde veio teu povo. Dá uma olhada aqui agora, olha lá. Do cristianismo originaram-se várias igrejas que podem ser agrupadas em 3 grandes ramos: católicos, ortodoxos e o protestante. Você é de que área? Protestante. Olha para cá. Adventista é protestante. Repete. Adventista é protestante. O que significa ser protestante? Protesta contra o quê? Mais, gente. Protesta contra o quê?
contra qualquer coisa que for errada, contrária à Bíblia. Irmãos, nós não somos contrários só à Igreja Católica. Nós somos contrários a qualquer coisa que for contrária à Bíblia. A Igreja Adventista é protestante. Vocês entenderam ou não? Por isso, nós não somos seitas. Uma das razões. Leia aí, ó. Vamos lá, vamos entender aqui agora. Prestem atenção. Do primeiro ramo do cristianismo lá dos apóstolos, estão vendo? Veio o ramo ortodoxo e o ramo católico. Ó, a questão ortodoxa. Oh, peraí, muito bem, Grace. Eu gosto dessa parte, acho tão chique isso. Deixa eu fazer aqui, pronto, funcionou já. Vamos lá, então dali do início do cristianismo se dividiu em duas partes, ortodoxos e o quê? Católico. Tá certo? Não posso explicar para vocês agora o que é ortodoxo, mas nós não somos ortodoxos. Entenderam o que eu estou falando para vocês? Tá? Continua. Mas existe a católica apostólica romana, lembra? Agora vai lá, presta atenção nessa parte. Da Igreja Católica Romana, temos o ramo protestante. Lembra que nós saímos das igrejas? Os protestantes não saíram da Igreja Católica? Saíram ou não? Os protestantes saíram da Igreja Católica e protestaram contra ela. Agora, presta atenção agora. Desta igreja, que é o ramo protestante, vieram quais igrejas? Quem foi que criou a Igreja Luterana? Martinho Lutero. E a Igreja Calvinista? Calvino. E os anglicanos? Olha o que eu vou trazer para vocês amanhã. Eu vou trazer um papel mostrando as igrejas e o ano que elas nasceram. Combinado? Vocês precisam saber isso. Por quê? Para vocês entenderem a tremenda diferença que existe entre eles e nós. E existe uma diferença muito grande. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó, depois dos anglicanos, Igreja Evangélica de Confissão Luterana. A Igreja Luterana já houve divisão. Entenderam? O que as pessoas creem começa a dividir as igrejas. Aí vem a Igreja Luterana do Brasil, Igreja Presbiteriana, não conformista, batistas, mórmons, metodistas. Quem mais? Adventistas. Testemunhas de Jeová, pentecostais e neopentecostais. Os últimos são os neopentecostais. Agora te assusta. Olha isso aqui agora, só para você entender. Depois desses neopentecostais, né, nós vamos encontrar a Assembleia de Deus, Quadrangular, Congregação Cristã, Igreja Brasil para Cristo, Deus é Amor, Universal do Reino de Deus, Ministério da Confissão Cristã, porque estas igrejas são todas neopentecostais. O que é novos pentecostes? Neopentecostais. O que significa Pentecostes? A época em que o Espírito Santo desceu. Peraí, mas então isso seria muito bom, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas é mesmo o Espírito Santo. É mesmo o Espírito Santo, são chamados de neopentecostais, mas é mesmo o Espírito Santo. A grande graça de ter a Bíblia na mão é que você pode agora comparar o que Deus diz com o que você vê. Tá certo? E agora as igrejas de matriz africana, dá uma olhadinha aqui, ó. Igrejas não cristãs, Espiritismo, Umbanda e Candomblé. Entenderam? De qual delas é você? Você é adventista. Então agora presta atenção. Adventistas são protestantes. Por quê? Fundamentamos nossas crenças no quê? Apenas na Bíblia. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. Olhem para cá. Nós temos Ellen White, não temos? Sim ou não? Todo estudo bíblico que a Igreja Adventista tem, eu preciso que todo mundo preste atenção nessa parte aqui agora. Todos os estudos bíblicos que nós temos, adventistas do sétimo dia, não precisam de uma palavra da senhora White para confirmar biblicamente. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso dar um estudo bíblico para uma pessoa, do 1 até o 28 de todas as crenças e doutrinas adventistas, sem usar uma palavra da senhora White. Porque toda a crença adventista é bíblica. Agora, nós temos uma bênção maior, porque a gente tem esse material explicado. Tá? Nós vamos chegar nisso sexta-feira. Agora vamos lá. Adventista do sétimo dia, cremos que o homem criou, que Deus criou o homem e cremos na origem do sábado bíblico. Vocês concordam com isso ou não? Então nós somos criacionistas. Repete comigo. Adventista é criacionista. O que significa isso? Acreditamos que Deus criou o homem e que criou o sábado. Combinado, gente?
Avante, olha o que mais. Nós guardamos o sábado conforme Deus ensina na palavra. Presta atenção nessa parte. A observância do sábado bíblico como dia de culto e adoração a Deus. Nosso sábado é o da Bíblia. Não é o sábado que a pessoa diz, eu vou tirar um sábado para mim. Porque tem algumas pessoas que dizem, eu posso descansar na quarta, na sexta, no domingo. A gente diz isso, eu sei. Mas o que a Bíblia diz? Qual é o dia de adoração? Por isso que a nossa guarda de sábado é sábado bíblico. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês ou não? Tem que ser bíblico. Avante, olha isso aqui. Nós cremos no juízo investigativo pré-advento. O que significa pré-advento? Antes de Jesus voltar. Nós cremos num juízo antes de Jesus voltar. Olha o que mais. Nós temos a visão de que a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus na terra. Lembra o que sobrou da mulher? Quem que é ela? A igreja adventista. Por que nós queremos isso? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem bastante gente honesta em todas as igrejas? Sim. Elas só estão esperando que a gente um dia mostre isso para elas que elas viram. Eu tomei um susto quando eu fui buscar algumas informações. Estão vindo por dia 4.000 e tantas pessoas por dia para a igreja adventista. Vocês sabiam disso? É uma estatística. Eu não sabia, Jéssica. Eu fiquei sabendo disso hoje. Eu fiquei tão feliz. Nós estamos com uma quantidade desse tanto de gente vindo. Por quê? Porque nós temos a religião mais inteligente do mundo. Toda a nossa fé, ela é explicada e ela entra como se fosse um quebra-cabeças. Cada pedacinho vai para o lugar. Toda a Bíblia, ela consegue ser explicada de uma forma muito linda. Quem vê aquilo fala, nossa, é isso aqui que eu queria ter. Olha isso aqui. Nós cremos no conceito de inconsciência após a morte. Vocês acreditam nisso também? Nada fica vivo depois que a gente morre. Nada fica vivo após a morte. Entenderam? Avante, olha isso aqui agora. O que é uma seita, então? Todo mundo vamos entender agora. O que é uma seita? Vai lá. O termo seita é usado amplamente e aplicado a grupos que seguem o quê? Um líder vivo, que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas. Como assim? Vamos ver uma? Presta atenção aqui. Principais seitas no mundo. Gente, eu preciso que vocês olhem isso aqui. Alguém de vocês já ouviram falar de Amanda Marga? Alguém de vocês já ouviram falar do Osho? Alguém já ouviu falar Osho? Nunca ouviu falar isso? Alguns já ouviram falar. É uma seita. Avante. Alguém já ouviu falar Igreja da Cienciologia? Já ouviram falar isso? Cienciologia. Alguém já ouviu falar Escolas do Quarto Caminho, grupos espíritas, grupos gnósticos, Hare Krishna? Alguém já ouviu falar? Maçonaria, meditação transcendental, missão luz divina, Mormons, Menino Deus, Nova Era, Sai Babá, seitas satânicas, seitas ufonistas e siloísmo. Vocês já ouviram falar desses nomes? Mas ouvirão cada vez mais. Olha isso aqui agora. Exemplos de seitas no mundo. David Koresh. Quem de vocês já ouviu falar dele? Em Waco, lá nos Estados Unidos, ele era um adventista do sétimo dia que se desviou. Eu fui obreira bíblica do pastor Davi Bravo, nos Estados Unidos, quando eu trabalhei como obreira bíblica nos Estados Unidos. Pastor Davi Bravo foi colega de aula deste homem. E ele disse que foi um dos homens que foi mandado tentar conversar com ele para tentar mudar a cabeça dele, de David Koresh. E David Koresh não mudou de ideia. Ele achava que ele era o Elias moderno. E ele ajuntou uma quantidade bem grande de pessoas num sítio, num local. E lá, estas pessoas adoravam a Deus, estavam esperando a redenção. Ali naquele local. Até aí, qual é o problema? O problema é o que eles pensavam. Ele podia ter todas as moças como suas esposas. E ele também chegou a um nível de situação que ele deu veneno para todas as pessoas se mataram e morreram. Foi uma situação terrível. E o resto das pessoas que sobraram lá, a polícia entrou, tocou fogo em tudo, matou todo mundo. Foi uma situação muito triste. Tá? Olha lá, culto à morte era o que David Koresh fazia. Isso é uma seita, tá bem? Isso é uma seita. Outra, Hare Krishna. Quem de vocês já viram estas pessoas? Tá? Eles são uma sociedade internacional para a consciência de Krishna.
são seguidores de uma tradição mística vinda do quê? Do hinduísmo. Nós não somos assim, tá bem? Nós acreditamos no Deus eterno. Quem nos manda é Deus. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. No povo de Israel, povo de quê? O governador do povo de Israel era? Quem que era o ministro da economia? Deus. Quem que era o ministro das energias? Deus. Quem que era o ministro da educação? Deus. Quem que era o ministro de tudo? Era Deus. Deus tinha todo o poder na mão para cuidar de seu povo. Vocês entenderam isso? Nós não cremos em nenhum outro ramo para dizer o que devemos fazer. É Deus que diz o que nós devemos fazer, em todas as áreas da vida. Outra seita, maçons, são membros de uma fraternidade filosófica, filantrópica e progressista que surgiu das antigas guildas de pedreiros medievais. Mas o que Deus diz sobre eles? Olha isso aqui agora. Leia comigo. Ellen White era uma declarada opositora da maçonaria. Por quê? Leia. Em seus escritos sobre o assunto, encontramos o seguinte: aqueles que se acham sob a ensanguentada bandeira do príncipe Manuel, lê junto, não se podem unir aos maçons ou com qualquer organização que... Nós não podemos fazer isso. Compreenderam? Nós não podemos nos envolver com isso. Se por acaso você tiver algum tipo de apreço para esse tipo de situação, você tem que pedir a Deus forças para sair. Tá bem? Avante, olha isso aqui agora. Por que a igreja adventista não é uma seita? Veja só a parte preta. Porque é uma denominação cristã organizada mundialmente, com crenças baseadas no quê? Na Bíblia, que compartilhamos princípios fundamentais do cristianismo, como a Trindade e a crença da ressurreição de Cristo. Nós não somos uma seita. Quando alguém falar com você isso agora, você diga, você precisa estudar melhor. A igreja adventista não é uma seita. Você tem que falar, tem que explicar para eles, tá? Avante, olha isso aqui agora. Então, por que se ouve falar que a IASD é uma seita? Por quê? Ignorância, gente. É ignorância. Tá bem? As pessoas, elas não sabem por que estão falando isso. Elas não compreendem a razão por que dizem que somos uma seita. Tá bom? É uma coisa que se repete. Vocês já perceberam uma coisa? Deixa eu comentar um detalhe com vocês. Alguma vez você já ouviu falar alguma coisa de alguém e repetiu sem saber se era verdade? Você já fez isso ou não? Sim ou não, gente? Eu já fiz isso. Infelizmente, eu já fiz essa miséria. De repetir o que eu ouvi de alguém. Mas isso não está certo. Isso está errado. É assim que o povo acaba passando avante uma conversa que é uma mentira. Entenderam? Sim ou não? Igreja Adventista nunca foi uma seita. Avante, olha isso aqui agora. Os adventistas do sétimo dia, em sentido especial, foram os adventistas... Leia comigo, vamos lá, junto. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como quê? Leia comigo. Vigias e portadores de quê? Gente, vocês têm que ler isso, isso é lindo. A eles foi confiada o quê? A última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Vamos juntos agora. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. A proclamação do quê? Da segunda? Como é que se confiou a nós a última pregação da terra? Gente, tem 6.000 anos que Deus manda recados para a terra. A última mensagem é essa que ele deu para a nossa igreja e nunca mais vai dar outra. Quais são essas 3? Primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Depois disso, nunca mais Deus vai falar com a terra. E ele confiou isso a nós. Agora, leia a última frase. Não deve... Nenhuma obra há... Como é que é? Leia de novo. Nenhuma obra há de tão grande importância. Como é que é? Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva. Pronto, vamos entender agora por que Deus está dizendo isso. Nós temos o projeto Quebrando Silêncio, sim ou não? É uma iniciativa da Igreja Adventista, mas não é maior do que a obra de pregar as 3 mensagens. Sim ou não?
Olha esse outro aqui. Existe mais de 1,5 milhão de desbravadores no mundo, distribuídos em mais de 160 países, 37 mil clubes ao redor do mundo. Mas não é maior do que pregar as 3 mensagens angélicas. Avante, olha isso aqui agora. Existem cerca de 9.500 a 11.000 escolas adventistas no mundo. Quantos de vocês sabiam disso? Olha a quantidade de escolas. Mais de 2 milhões de alunos e 100 mil professores, estando presentes em mais de 150 países. Mas não é maior do que pregar as 3 mensagens angélicas. Outra coisa. O trabalho da ADRA afeta milhões de pessoas em mais de quantos países? 130 países em todo o mundo. Mas não é maior do que pregar as 3 mensagens angélicas. Olha outra coisa. A Rede Adventista de Saúde é uma rede mundial formada por instituições médicas ligadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, a rede é composta de quantas? Mas não é maior do que pregar as 3 mensagens angélicas. Não deve ser maior do que o mutirão de Natal. A Luzeiro do Amazonas não é maior, de jeito nenhum, do que pregar as 3 mensagens angélicas. Tudo que você enxergar que a Igreja Adventista tem, olha lá, 61 casas publicadoras no mundo. Não existe nenhuma outra igreja no planeta que tenha tanta coisa como a Igreja Adventista. Vocês sabiam disso? Sabe qual é a igreja mais organizada do mundo? Mas não é maior do que pregar as 3 mensagens angélicas. Nada é mais importante. Nada é mais importante do que pregar as 3 mensagens angélicas. Eu preciso fazer uma pergunta que eu não quero que você responda. Você sabe bem direitinho pregar as 3 mensagens angélicas? Você está aqui. Você é adventista. Tudo isso é seu. Olha isso aqui. Leia isso aqui comigo. Vamos ler. Por favor, eu queria que todo mundo lesse. As mais solenes verdades, já confiadas a mortais. Como é que é? As mais solenes verdades, já confiadas a mortais, nos foram dadas para proclamar ao mundo. A proclamação destas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel ao legado que se lhes confiou. Não devem eles empenhar em especulações, nem entrar em empresas comerciais com incrédulos. Por isso os estorvará de fazer a obra que Deus lhe confiou. Como é que é? Gente, qual foi a obra mais importante, a mais solene já confiada aos mortais? Mais do que para Noé, mais do que para Moisés, mais do que para Davi, mais do que o povo de Israel, mais do que aos discípulos, mais do que qualquer um, foi confiada a nós. O último povo da terra. Nós somos considerados os últimos. A última mensagem. Nada pode ser maior, nada. Eu vou mostrar alguns adventistas no mundo que estão levando a verdade para algum canto. Vocês conhecem esse homem? Quem é esse homem? Ben Carson. Ele trabalha onde? Ele trabalha no governo americano. Tá certo? Ele trabalha e ele é adventista. Esse homem, olha o que é que ele é. Presta atenção. É um neurocirurgião. É pediátrico, né? Ele é psicólogo, escritor, professor, filântropo e político estadunidense. Filiado ao Partido Republicano, foi o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Ele é o autor de alguns livros. Lembra? Você lembra disso? Que a nossa casa publicadora edita. Mãos Talentosas, lembra? Publicado em português pela Casa Publicadora. E outros 2 livros foram Sonhando Alto e Risco Calculado. Lembra disso? Ele é adventista. Um adventista importante. Tá? Olha outra aqui. Vocês conhecem esse homem? Eu chamo a atenção de vocês para vocês irem em busca deste homem. Este aqui, o pastor Wintley Phipps, um homem muito talentoso, é um pastor estadunidense. Ele é chamado para cantar em todas as vezes que o governo americano precisa de um cantor para cantar hinos de Deus. Ele vai lá e canta os nossos hinos para a liderança do mundo. O Wintley Phipps tem a voz mais bonita do mundo. Vocês sabiam disso? Eu queria que vocês hoje buscassem quem é o Wintley Phipps, lá quando vocês saírem daqui, não é para olhar agora, senão vocês vão perder a atenção do meu culto, tá bom? Mas ele tem uma voz linda. Vocês sabiam que tem um sermão meu
quando eu morava nos Estados Unidos trabalhando, um dia eu fui lá escutar um sermão do pastor Wintley Phipps. Ele disse assim para mim, você sabe qual é a coisa mais cara? Eu falei, qual é? Eu falei, um diamante. Ele falou assim, planta um diamante para você ver se você vai ter pão. Falei, não vai ter. Ele falou assim, pois é, mas plante uma semente de trigo para você ver o que acontece. A semente, ela é mais cara do que o diamante. Um dia o diamante vai ficar todo aqui no planeta. Se não tiver trigo, nós não vamos poder comer. E aí ele foi explicando, foi uma cabeça muito boa, pastor Wintley Phipps. Ele é um dos grandes chamados. Ó. Gente, ele foi cantar, apresentou-se para Madre Teresa de Calcutá, para o presidente Nelson Mandela. Ele se pregou para Martin Luther King. Gente, no Vaticano foi chamado várias vezes. E chegar lá ele falou, só canto hinos da minha fé. Grande, né? Não é bom? Esse é um grande homem, louvado seja Deus. Outra aqui, vocês sabiam que essa mulher, Debbie Reynolds, do Dançando na Chuva, talvez alguns mais jovens não sabem, mas é um filme, ela era adventista. Ela deixou tudo para servir quando entendeu a verdade do sábado. Kaká, o último jogador eleito melhor do mundo pela FIFA, ele é adventista. Goleiro Vitor, guardador do sábado, sim, adventista. Pode ficar feliz da vida, pode levantar sua mão para o alto. E ele perdeu, e você quer saber de uma? Perdeu o trabalho, porque ele disse assim, eu quero servir ao Senhor, não jogo no sábado. Devon Franklin testemunhou para Will Smith sobre sua fé adventista, gente. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu estou muito contente com o negócio que eu vou contar para vocês agora. Hoje eu estava fazendo uma busca hoje, de todos os lugares na história humana, e eu vou mandar isso para você, Érica, para você, irmã, para vocês espalharem para a igreja. Na história humana, a prova de que todas as eras do mundo, todas as eras, teve alguém pregando sobre o sábado e um grupo lutando pelo sábado, em todas as eras. A prova histórica, não é mais a gente falando, não é mais... Sabe o que é o bom hoje? Que você tem acesso a tudo, é que hoje você clica, você consegue a informação. E eu vou trazer isso para vocês. É muito legal isso. Gente, nós temos a prova hoje de que a coisa funciona. Todas estas pessoas ouviram falar do nosso Deus. Preciso explicar uma coisa. Todo mundo que morre, você fala, ai, coitadinho, morreu sem ter ouvido. Ah, morreu sem ninguém ter falado com ele. Se uma pessoa morreu, é porque Deus já fez tudo que podia por aquela pessoa. Deus já tinha dado todas as chances. Em algum momento da vida, Deus passou lá. Quando Devon Franklin, que era um ator, chegou para Will Smith e falou sobre a fé, Will Smith teve a chance ou não? Não tenha dúvida. Ainda bem. Outra poderosa no mundo. Quem é ela? Eu sei que ela é mais atual, né? Ela, olha ali, Rosana Alves hoje é conhecida no planeta todo. O planeta todo a conhece. E ela foi a minha líder do meu mestrado. Sabia? Legal, né? Muito bom. Ela me deu lá a mais. Ó, que beleza. Na hora que eu apresentei para a minha faculdade, a minha universidade falou assim, não, este não serve. Todo o neuro que eu achava não servia. Quando foi o nome dela, falou, não, esse aqui a gente aceita. Falei, não me diga. E eu tinha deixado ela por último para chamar ela para assinar as coisas do meu mestrado. Eu tinha deixado ela porque eu fiquei com vergonha. Falei, ela vai achar que no mínimo eu estou querendo fazer uma marmelada. Ela falou, me manda todos os seus papéis. Leu tudo, me deu a mais. Bom, né? Louvado seja Deus. Agora, essa mulher é bem conhecida, sim ou não? Adventista, fiel, leal. Vocês não pensem que pela graça e poder de Deus não existe gente dentro da nossa igreja levantando a bandeira. Existe. Pense nisso. Lê isso aqui. Sim ou não? Por que eu estou mostrando todo dia essas pessoas? Eu tenho certeza que Deus vai alcançá-las. Absoluta certeza. Sabe uma coisa que eu tenho feito, mana? Meu irmão mais velho dizia que eu era meio lelé por fazer isso. Eu mando uma carta para todas as pessoas que eu tenho endereço da minha geração. Por exemplo, George Bush recebeu uma carta minha quando eu morava nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu tinha obrigação de explicar para ele o que eu entendia. Sabe para quem que eu mandei também? Para Ayrton Senna, quando ele estava vivo.
Eu mandei para uma quantidade imensa de artistas que eu consegui o nome deles. Uma carta bem feita, com toda a nossa doutrina, dizendo, pode me procurar, que eu vou te ajudar. Sabiam? E eu vou mandar para mais gente se tiver o endereço. Todo mundo que tiver endereço. Por quê? Aí meu irmão disse assim, mas Maísa, para George Bush ler essa sua carta aqui, vai passar por 70 pessoas antes de chegar na mão dele. Eu falei, eu não me importo, minha parte eu fiz. Sim ou não? Esses dias, esses pregadores aí, 3 deles, pegaram uma parte dos meus sermões e colocaram no material deles. Por que eles colocaram uma parte do meu sermão no material deles? É porque eles estão me vendo, sim ou não? Estão me vendo. E ele mesmo falou, dê uma olhada aqui no que essa pregadora adventista está falando. E colocou no material dele. E o pessoal me mandou. Eles estão escutando. Nenhuma pessoa morre sem ter tido a chance. Pode acreditar nisso. Deus não deixa alguém descansar sem ter feito tudo o que precisava pela pessoa. Estas pessoas, com certeza absoluta, serão alcançadas. Eu acho essa gente aqui muito honesta. Olha isso aqui. Pensa nisso aqui. Ó. Leia isso aqui. Eu acho isso muito bom. Você está tendo luta? Sim ou não? É evidência que você é cristão. Quem não tem luta, quem não luta com nada, é porque está com problema. Está lutando? Está difícil? É porque você é cristão. Olha isso aqui agora, presta atenção. Deus não diz que se você for perfeito, você irá para o céu. Ele diz para você confessar que é um pecador, ir à cruz, e que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Entendeu isso? É isso que Deus diz. Ele diz para você ir a Ele, implorar, e Ele vai te ajudar. Olha o que mais, presta atenção nisso aqui. Lê isso aqui. A pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. Olha isso. Por quê? É um sinal visível de que Deus o abandonou. Se você anda triste porque faz alguma coisa errada, eu louvo a Deus, porque você está fazendo, tem essa tristeza. Eu louvo a Deus. É sinal que Deus ainda está trabalhando em você. Olha isso aqui agora, presta atenção. Gente, isso aqui me chamou muita atenção. O que diz aí? Na igreja primitiva, quando se pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida. É isso ou não é? Nós temos que começar a pensar na nossa maneira de raciocinar frente à fé. Quando falam alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica bravo. Gente, eu tenho uma sensação de que só não matamos pessoas porque existe lei. Sabiam disso? Eu fico pensando isso. Porque na hora que for dada a lei, o que alguns vão fazer conosco? Gente, olha a pergunta aqui. Ó. Na hora que for dada a lei, o que vão fazer conosco? Vão nos matar. É sinal que o coração do povo só está esperando isso. E entre nós? Esse texto é muito sério. Na igreja primitiva, quando se pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. Elas não querem ouvir. Falam, eu vou embora daqui, porque está falando um negócio que eu não quero ouvir. Avante, olha isso aqui agora. Tudo que colocamos nas mãos de Deus em oração tem solução, tem saída. E tem o quê? Gente, seja qual for a luta que você estiver passando, seja qual for a dificuldade, Deus tem resposta. Vocês ouviram isso? Deus tem resposta. E nós vamos lutar juntos. Nós vamos lutar juntos pela graça de Deus. Vocês têm que começar a acreditar no Deus que a gente tem. Nós temos que ofertar para Deus a nossa vida e dizer, Senhor, me ajude. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajude. Me dê força, Senhor. Uma das tarefas mais duras do mundo é manter o cristão acordado em um mundo encantado. Eu tenho certeza absoluta que Deus pode salvar todos daqui da igreja se a gente deixar. Nós já estamos na igreja certa. É a gente que tem que deixar. Queridos jovens, vocês precisam acreditar que isso é possível. Que Deus está ouvindo as suas dificuldades. Que Deus sabe como é para você, que é difícil. Eu às vezes fico olhando para vocês,
Olha, Cauã, essa é uma verdade. Às vezes eu olho para vocês e eu fico pensando que difícil é viver nesse mundo tão falido, mas tão apelativo. Apela demais para as nossas emoções, não é, Rebeca? É assim mesmo. E nós temos que pedir a Deus, muitas vezes, Senhor, tem misericórdia da gente, nos ensine, trabalhe conosco. Se você começar a pedir, o Senhor Deus fará. Se você tiver tempo de orar, o Senhor terá tempo de responder. Você tem que orar, tem que clamar a Deus. Nós estamos num momento muito interessante da nossa história. Lê isso aqui. Não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Sim ou não? Se você está esperando que a coisa vai ser boa, não vai ser boa, vai ser muito difícil. Mas eu preciso explicar uma coisa. É difícil por fora, só é bom aqui dentro. Aqui dentro é que é bom. Por que eu estou falando isso? Gente, vocês sabem que o pecado é desorganizador das nossas emoções? Sabem ou não? Sabe por que tem tanta gente sofrendo emocionalmente? O pecado desorganiza. O contrário é verdade. Sabe o que organiza a cabeça de alguém? Fazer o certo. O que organiza mentalmente alguém? E eu digo isso de cadeira, é minha profissão, né? O que organiza a cabeça das pessoas? Fazer o certo. Fazer o certo. Você que está aí sentado na cadeira, que está me ouvindo. Fazer o certo vai organizar sua casa. Vai organizar sua vida. Se tem alguma coisa que não está boa aí, é porque tem alguma coisa errada. E precisa ser colocada no lugar. Eu preciso passar um vídeo para vocês aqui agora. Ele é bem rápido, mas é o líder de nossa igreja todinha falando. Pastor Ayrton Keller. E eu queria que vocês ouvissem agora. Vocês querem ouvir? Ouça o que ele vai falar agora. Meu esposo vai colocar. E eu queria que vocês ouvissem isso de uma forma muito inteligente. Eu acredito que Deus separa homens para terminar o trabalho. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu creio que Deus preparou pastor Ayrton Keller para terminar o trabalho da Igreja Adventista. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Ele foi meu colega de aula na infância, pastor Ayrton Keller. Da escola, ele era o melhor aluno. Eu não estou falando de nota. Ele tinha excelentes notas. Mas eu estou falando de postura, de comportamento. Sabe o que era um rapaz que era completamente diferente de todos os outros? Educado, manso, honesto, leal, fiel. E permaneceu a vida todinha assim como pastor. Toda vez que a gente passava por ele, dizia, um dia esse homem vai liderar a igreja. E Deus o levou para liderar a igreja. Quem é o nosso líder hoje é um homem desse naipe, pela graça e poder do Senhor. O Senhor Deus levantou um homem bom, que não teve nada na moral dele, nada que nos aborrecesse. Ouçam agora o líder da igreja adventista que Deus separou. Se fosse na época, só um minutinho, amor. Se fosse na época do povo de Israel, seria Moisés. Pense, é a mesma coisa. Deus separou esse homem para terminar e levar o povo para Canaã. Pode colocar, por favor. Observe isso aqui agora. Nós somos o povo da primeira até a última página do livro, para mostrar que nós não somos povo de um livro da Bíblia, de 2 livros da Bíblia, de um capítulo aqui, um capítulo ali, de um verso de promessa bonita aqui, ou de um pregador entusiasmado ali. Nós somos o povo da primeira até a última página do livro. Nós somos adventistas por mais de 1.800 versos na Bíblia, mas especialmente porque a volta de Jesus está em Apocalipse capítulo 22, 3 vezes, e essa é a última página da Bíblia. Nós guardamos o 7º dia por mais de 200 versos bíblicos, mas especialmente porque o sábado aparece em Gênesis 2, que está na primeira página da Bíblia. Em outras palavras, o nosso próprio nome, Adventistas do 7º dia, lembra que nós cremos na palavra da primeira até a última página. Vocês creem nisso também? Sim ou não? E eu quero que vocês, pela graça e poder de Deus, confiem nisso. Quando nós nos ajoelharmos aqui hoje, nós vamos orar ao Deus eterno que nos ouve. Imaginem que no centro de controle dos Estados Unidos está Trump. Não é isso mesmo? Sim ou não? Trump não está lá no centro de controle dos Estados Unidos? Putin está lá na Rússia. Sim ou não? E eu posso dizer o nome de alguns outros que estão nos outros países. Mas olha para cá.
quem está no centro de controle do universo é o seu Pai. E Ele vai nos ouvir agora. Quais são os pedidos que você tem? Quais são as coisas que você gostaria de trazer diante de Deus e dizer, Senhor, faça em mim. Tem alguma coisa estragada, ruim na sua vida? Tem alguma coisa que Deus precisa mudar? Tem alguma coisa que você vem lutando há anos? Agora é a chance. Agora é a chance. Agora é a nossa oportunidade. É a oportunidade de Deus fazer em nossa casa, em nossa vida, aquilo que Ele tinha planejado fazer com o povo dEle. Gente, eu entendi que Deus vai salvar um povo e eu decidi que vai ser eu no meio desse povo. Vocês sabiam disso? Eu entendi. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza absoluta que Jesus tem uma parte para nós como povo do Senhor, ainda aqui em vida. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. No Mateus 18, é o último texto de hoje, você que está em casa também. Abra sua Bíblia em Mateus 18, por favor, em nome de Jesus. E eu vou precisar que vocês ouçam isso, vocês que estão em casa, que estão sofrendo com um filho, com um esposo, com alguma pessoa. Ouçam o que Deus diz, o que Jesus fala em Mateus 18, para que você entenda a beleza desse texto. Acharam Mateus 18? Todo mundo. Queridos jovens, meus colegas, abram aí, por favor. Vocês precisam abrir essa parte da Bíblia, Mateus 18. Abriu, Edmilson? Preciso que vocês abram. Mateus 18, todo mundo abriu? Guilherme? Presta atenção. Todo mundo junto? Vamos lá. Davi? Está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá. Diz assim, verso 19. Está todo mundo junto? Dudinha? Está aí, não está aí, Dudinha? Tá, né? Vamos ler juntos. 19, diz assim. 18, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Vamos concordar uma coisa aqui? Vamos? Olha o que eu vou pedir para vocês. Quando um ganha, repitam comigo. Vamos juntos lá. Quando um ganha, quando um perde, vamos concordar com isso? Vamos? É o nosso lema, não é? Não é mesmo? É o nosso lema. E vai ser o lema da igreja toda. É o lema dos jovens. É o nosso lema. Vamos pedir isso a Deus? Vamos, Davi? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor Deus faça em nossa casa, em nossa vida, aquilo que preparou para nós. Vamos? Deus quer salvar a gente. Deus quer resolver nossa vida. Quer nos tornar melhores. Quer que o mundo se torne uma bênção porque nós estamos aqui. Deus quer livrar-nos daquilo que nos adoece. O pecado nos adoece. Fazer coisas erradas adoece a gente. Vamos fazer dar certo? Vamos? Por isso que quando eu me ajoelhar aqui, eu queria me ajoelhar com gente que concorda com a mesma coisa. Vocês concordam com isso? Vamos fazer dar certo? E vamos pedir a Deus. Deus vai te ouvir agora. O seu pedido, o que vai no teu coração. Eu quero orar pelo seu pedido. Quero orar pela sua vida, pelos seus filhos, pela sua casa. Sabe por quê? Porque o seu problema é meu problema. Nós somos da mesma fé. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós somos uma família só. Se você tem algum filho que está com problema, é meu problema. Se você tem um esposo, uma esposa, alguém que está... É meu problema. Porque você é meu, você é da minha gente. Se não for assim, não vale a pena. Entenderam? Nós temos que estar juntos nessa batalha. Tem que fazer funcionar. Tá certo? E entre nós não pode haver castas. Entre nós não pode haver níveis. Nós todos estamos aqui lutando para pensar as coisas do alto. E manter nossa cabeça lá. E vamos lutar uns pelos outros. Vamos fazer dar certo. Combinado, gente? Por isso que agora eu vou me ajoelhar junto com vocês. E pela autoridade que Jesus me dá, eu quero orar por vocês. Pode ser, Mica? Orar pela sua vida, pela sua mãezinha no Brasil, pelas pessoas que vocês amam. Porque Deus ama muito estas pessoas que vocês amam.
Ele sabe da dificuldade que você passa e quer salvar, quer restaurar. Vamos ajoelhar? Eu vou dar um tempo para você orar. Gente, jovens queridos, agora é a hora de orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus. E aí vocês oram, eu vou orar também. Primeiro vocês oram, tá bom? Depois eu vou orar. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, nós somos tão felizes porque o Senhor nos trouxe para a Tua fé. Obrigada, Senhor. Nós somos muito responsabilizados porque o Senhor nos confiou a mais solene das mensagens. A última mensagem que o Senhor vai dar para a terra está sob nossa responsabilidade. Há 6.000 anos o Senhor tem falado, o Senhor tem clamado, o Senhor tem mandado pregadores, o Senhor tem levantado gente. Mas a última mensagem é esta que nós teremos que falar. Pai, eu imploro em nome de Jesus que o Senhor nos prepare. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está nos ouvindo. Tenho certeza absoluta que o Senhor está olhando para nós lá agora. Os anjos todos que estão aqui dentro desse lugar estão ajoelhados conosco. Porque Tu estás nos ouvindo. Eu quero colocar em Tuas mãos o Danilo, Senhor. Pai, toma esse rapaz, faça dele um grande pregador Teu. A Manu, Senhor, abraça a Manuzinha, Senhor. Fortalece ela como Tua serva. Que ela seja uma torre forte, Pai de amor, para o Teu louvor. O Mateus, Pai de amor, que é nosso também, é da nossa casa. Abraça Mateus, Pai de amor. Fortalece ele. Que ele seja, Pai de amor, um Jesus nessa terra. Que esse rapazinho, Pai de amor, possa ser cheio do Teu poder para a glória do nome de Jesus. A Ana Luísa, Pai, abençoa a Ana Luísa. Organiza o coração, a história dela. Que ela, Pai de amor, em nome de Jesus, possa tomar decisões poderosas para o louvor do Teu nome. Nós temos 2 Rebecas, Pai de amor. As 2 meninas Tuas, Pai de amor, com um nome tão importante no meio do povo de Deus. Dê para Rebeca, Pai de amor, o Teu poder. Fortalece ela pelo Teu poder. Encha ela de paz e de pureza, Senhor. Que essa moça faça contigo, Senhor, em nome de Jesus, um concerto para o louvor do Teu nome, Senhor. Eu Te entrego Davi, nós temos mais de um Davi, Senhor. O Senhor tem tantos Davis na terra. Eu estou Te pedindo pelo Davi, Pai de amor. Agora, em nome de Jesus, que o Senhor se levante na vida dele e eu lhe ofereço Davi, Senhor. Eu Te ofereço David e Te ofereço outro Davi também, para o louvor do Teu nome, para que eles sejam Teus completamente, totalmente, que não sobre nada para o inimigo reclamar, que sejam Teus filhos, Pai de amor, dedicados a Ti, bem como Ana Júlia, Senhor. Abençoa Ana Júlia,
Coloca a tua mão sobre a cabeça dela, Pai Santo. Eu clamo e reclamo esta vida para ti. Totalmente, Senhor. Assim como a outra Rebeca. Pai, um olhar tão bom que essa moça tem. Abençoa essa menina, Senhor. Fortalece ela, Senhor. Protege estes filhos, Pai de amor, de qualquer ataque do mal. Não pertencem ao mal, pertencem a ti. Então, em nome de Jesus, proteja os nossos queridos. Te entrego a Dudinha, Senhor, é um milagre. Pai, abraça de novo a Dudinha. Quantas vezes ela esteve em nossa boca, em nosso joelho, em nosso coração. Quantas vezes falamos diante do teu trono e aqui ela está, Senhor. E ela vai ser um baluarte poderoso e vai ter testemunho para dizer quando chegar no céu junto com o Senhor. E comentar como o Senhor a livrou. Mesma coisa o Edmilson, Senhor. Torne esse rapaz um pregador teu para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa Edmilson. Fortalece ele para a tua glória, Senhor. Te agradeço porque a Evelyn está conosco, Senhor. Ela aceitou, ela vem, ela está aqui. Abençoa a Evelyn, abraça ela forte. Ajuda, Senhor, ela a se posicionar como uma moça tua, Senhor. Que em nome de Jesus, ela e a Júlia são tão amigas, que sejam muito amigas tuas, Senhor. Que elas sejam tuas amigas acima de qualquer coisa. Que o teu poder sobre elas, Pai de amor, faça com que elas floresçam muito bem. Que nenhuma pétala caia, que seja uma bênção tua, Senhor, nessas flores que o Senhor tem. Em tuas mãos coloca o Rafael. Pai Santo, abençoa o Rafael, que ele seja uma bênção na casa dele, na família dele, Senhor, para o pai, para a mãe, para o irmão. Abençoa o Rafael, para que ele possa puxar a bênção que todos precisam receber. Te entrego também, Senhor, o outro Davi. Mais uma vez eu oro por eles. O Vinícius, Pai. Em nome de Jesus, abraça o Vinícius, Pai Santo. Fortalece o Vinícius. E te agradeço porque ele está conosco. Encha-o de bênção, de poder. Torna esses rapazes da igreja pregadores teus, Senhor. Que da boca deles, Pai de amor, possam sair bênçãos. Que Vinícius, Pai de amor, encha o coração com as coisas do céu. Por isso eu estou te pedindo um milagre da redenção. Abençoa o Guilherme, Senhor, que tem sido nossa ajuda ali no meio das pessoas. Abençoa o Guilherme, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Fortalece o Guilherme. Eu rogo a ti pelo Cauã. Pai, abençoa o Cauã. Abraça ele forte. Ajuda ele a ser bem responsável, Pai de amor, no namoro, na vida dele, na história pessoal. Abençoa a Alice, Senhor, que ela tome decisões corretas. Que seja fortalecida para ti, Senhor. O David e também o Arthur, Pai. Hoje o Arthur não está aqui, mas eu queria que o Senhor alcançasse lá onde está. E os meninos que não vieram hoje, que sejam abraçados agora. Mas, Pai, nenhum deles, Pai Santo, podem receber oração sozinha, porque aqui estão os pais, Pai, sobre quem eu levanto minha mão agora em nome de Jesus. Eu te peço que o teu poder entre nessas vidas. São meus irmãos de fé. Eles têm, Pai de amor, angústias, debilidades, sofrimentos e situações para entregar diante do teu trono. E eu clamo por estes pais, te pedindo em nome de Jesus que não deixe faltar um, Senhor. Que eles sejam um bom testemunho, que sejam força, que sejam poder. E ao citar o nome dos queridos, Pai de amor, que eu tenho aqui no meu papelzinho, eu esteja citando o nome de todas as pessoas, Pai de amor, que estão nos ouvindo agora. Pai, abençoa, Pai de amor, as famílias. Nós concordamos aqui na terra que quando um perde, todos perdem. Quando um ganha, todos ganham. Que a dor do outro é minha dor. Pai, me ajude a lutar pelos meus irmãos e que todos eles lutemos uns pelos outros, Pai. Em tuas mãos entrego essa igreja, pedindo pelo pastor dessa igreja, pela liderança geral da igreja adventista, no pastor Ayrton, porque somos o povo, sim, da primeira e última palavra da Bíblia, Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe e ajuda-nos a dormir em paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.